tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Queremos ser Senhor. Tira, Pai, o prazer, tira o prazer pelo pecado, Deus, das nossas vidas, em nome de Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, oh Senhor, coloca, Senhor, coloca o caráter de Jesus em mim. Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde sim, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Coloque a mão no seu coração nesse momento agora. Fale assim comigo: Senhor Jesus. Mais forte, fala comigo: Senhor Jesus, que nessa noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra. Que essa semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus Cristo, o nosso Deus. Mais forte, gente, mais forte, que é para Jesus, mais forte, que é para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Tema da nossa mensagem, para você que está anotando, é: Jesus entra na sua casa. Amém. Você pode colocar: Jesus entra na minha casa, Jesus entra na sua casa. Mas esse texto de Lucas, a partir do 19, ele finaliza em algo interessante no versículo 10. Eu vou mostrar, são apenas 10 versículos que narra a história de uma pessoa que passa por uma experiência de transformação, mesmo sendo discriminada, mesmo sendo desconsiderada. Por quê? Porque Zaqueu, primeira coisa, o que Zaqueu fez? A primeira coisa que Zaqueu fez, Zaqueu rompeu com os próprios limites para ver Jesus. Lembra, eu falei para vocês quem foi Zaqueu? Era um cobrador de impostos, pegava dinheiro do povo e mandava para um império que oprimia a nação de Israel. Uma pessoa odiada, detestada pelos próprios irmãos, pelos seus próprios conterrâneos. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de um homem de Deus, de um rabi, né? Hoje chama-se rabino, mas de um mestre, de alguém que orava pelas pessoas e elas eram curadas, tocava, as pessoas eram curadas, elas eram libertas. Zaqueu, a Bíblia não fala que ele não tinha nenhuma doença, nada, não fala isso. Zaqueu tinha simplesmente a sede de conhecer Jesus. E ele falou assim: olha, quando Jesus estava passando em Jericó, Zaqueu, ele era chefe publicano, ele procurava ver quem era Jesus. Ele estava procurando, ele estava interessado em saber quem era Jesus. E
ele era desprovido de uma altura mais elevada, né? Com certeza, eu imagino o tamanho de Zaqueu, porque na época de Jerusalém, na época de Cristo, um homem alto judeu era mais ou menos da minha altura. Então, se Zaqueu, né? Entendeu? Se Zaqueu tinha 1,70 m, se um homem na altura do judeu era 1,73 m, 75 m, menos de 1,80 m, né? E Zaqueu era baixinho, então Zaqueu era bem mais baixo mesmo, né? Entendeu? Porque a altura média do povo judeu naquela época era mais ou menos 1,75 m para menos, né? Entendendo? Depois que as gerações foram esticando, né? Aí você fica pensando hoje, só abrir uma aspa aqui, por que as nossas crianças, os nossos adolescentes já estão, né? A gente chega, abraça o adolescente, abraça o adolescente aqui, né? Puxa ele aqui, ele está todo aqui, o corpo dele, né? Mas a cabeça dele está lá em cima, né? É só aquela arcada óssea, né? Com pele sustentando os órgãos vitais, né? Os nossos adolescentes, né? Mas eles estão lá em cima. E as gerações serão mais altas. Até os japoneses, os adolescentes japoneses hoje estão muito mais altos. Por quê? Por causa da alimentação, que tem muita vitamina D. Eles colocam vitamina D nos biscoitos, em doce, né? Em tudo mais, em mingaus aí e tal, né? Mas naquela época não tinha. Então o mais alto era eu, um homem da minha altura. Imagina um baixinho. Zaqueu era um homem baixinho. Mas Zaqueu falou o seguinte: eu quero saber quem é Jesus. Zaqueu sabia das limitações dele. E o que ele fez? Ele rompeu com os seus próprios limites para ver Jesus. Primeiro, ele subiu numa árvore. Naquela época era humilhante para um homem ficar subindo em árvore. Criança ficar subindo em árvore, um homem não. Principalmente ele, que era uma pessoa respeitada. E era uma pessoa que tinha ali naquela cidade um cargo muito importante, temido até, tá, gente? Era uma pessoa temida, porque tinha um amparo de proteção do império que dominava Israel, para saquear do povo, para tirar dinheiro do povo, né? Aí você fica pensando, pastor, mas naquela época, gente, hoje, vamos falar a verdade, os nossos impostos, o Brasil é o país que mais, segundo falam, né? O Brasil é um dos piores países do mundo na cobrança de impostos. A gente trabalha quase 4 meses do ano para pagar imposto, né? Se você realmente for parar, você fala assim, mas hoje nós não somos roubados, não somos oprimidos pelos impostos. Olha, eu vou falar a verdade para você, se a gente for parar e pôr na caneta o tanto de imposto que a gente paga, a gente entra em depressão. A gente vê o tanto de dinheiro que a gente dá para o governo e o tanto que o governo retribui em volta, você vê, não tem condições. Quando você vai e vê outros países, você vê a situação. Agora lá, dava revolta no povo também, porque o povo tinha que pagar imposto. Só que lá é o seguinte, aqui se você não pagar imposto, você pode ser preso, pode ser punido, perde a casa, perde o carro, pensa que não. Lá era muito simples, você perdia a sua vida, tá? Quem não pagava imposto, né, era preso, morria. A vida do judeu não tinha muito valor não, né? Então você perdia a sua vida, tinha que pagar imposto. Então a opressão era muito grande, era uma opressão muito maior, né? Se hoje os presídios já são difíceis, imagina um presídio há 2000 anos atrás como funcionava, né? Zaqueu, conhecendo, ouvindo falar de Jesus, ele falou, eu quero conhecer Jesus. E ele rompeu com seus próprios limites. Os limites naturais que ele tinha, sim, mas ele rompeu. Ele tentou de um jeito, tentou de outro, não conseguia ver quem era Jesus. O que é que ele fez? Subiu na árvore. Quando Zaqueu subiu na árvore e ele olhou, ele teve uma surpresa. Entendendo? Fala comigo assim: quem procura Jesus verdadeiramente sempre terá surpresas. Sabia disso?